O Observatório da Imprensa está de volta e na edição de hoje um debate sobre a repercussão da morte de Osama Bin Laden. Um dos pontos que geraram polêmica na mídia foi a questão da divulgação ou não da foto do cadáver do terrorista. Quem comenta de Nova York é o correspondente Lucas Mendes. Nem antes do 11 de setembro, a grande imprensa americana publicava fotos grotescas ou imagens de corpos mutilados, nem de americanos, nem de inimigos. Há uma tradição militar contra o uso de fotos de inimigos mortos para a propaganda. A foto de Osama Bin Laden mostra um rosto tão desfigurado, sem um olho, com os miolos expostos, e ele acha que pode provocar perigosas reações anti-americanas. O debate sobre a publicação da foto continua intenso e rompe linhas partidárias. Vários grupos devem pedir na justiça a liberação da foto, com o argumento que a decisão do presidente contraria a liberdade de expressão. Censura nunca funcionou bem na mídia americana e, a longo prazo, com raras exceções, funciona mal também em países não democráticos, em especial depois da internet. O material censurado acaba vazado dentro e fora do país, como tem acontecido nos países árabes. Cláudio Boiunga, tem essa questão da exigência, da cobrança logo de mostrar a foto como prova de que foi realmente que o Bin Laden estava morto, né? Mas tem um dado que também é analítico e que faltou ao noticiário aqui da nossa imprensa. É que quem começou a exigir a foto do cadáver, inicialmente, foram os veículos da direita americana, que não queriam dar ao candidato, porque o Obama agora é um candidato à reeleição, não queria dar esse prestígio, esse trunfo, não é? E eles é que começaram a exigir certos de que era uma mentira. E aí nós entramos nesse terreno de um fanatismo, que é um fanatismo político, mas também de religioso, porque a direita americana é intoxicada por partidos religiosos. Eu também, até sexta-feira, onde foi noticiado que a Al-Qaeda admitiu a morte, havia o perigo, de um lado, esse que o Lucas falou, de que, de repente, a indignação pela profanação do corpo e tal. Por outro lado, se jogaram no mar para esconder a não morte dele, seria um sebastianismo no ar, o que era uma loucura. Quando a Al-Qaeda disse, não, ele morreu, acabou a conversa. Ninguém mais pediu nada, porque a própria Al-Qaeda admitiu que ele ganhou a parada, acabou. Então, não, e a direita americana... Só os mórbidos continuaram querendo ver os miolos do cara. Então, realmente, eu acho que é uma falsa discussão nesse sentido. Quer dizer, é outra falsa discussão. A discussão mais importante, uma vez mais, ficou em segundo plano, que é a discussão, eu acho que, eu termino aí, que quando o segundo homem da morte, agora recentemente, o Ayman al-Zawahiri, que a morte de Bin Laden foi uma uva de um cacho e o cacho continua, é importante agora falar no cacho e não ficar na uva que já foi embora. Professor Romano, como é que o senhor vê, então, essa continuação? Que a coisa começa agora, quer dizer, o mundo só agora está dando um passo para frente, se libertando desse fantasma do Osama Bin Laden, e agora tem aí pela frente toda uma tarefa, inclusive de desarmar os espíritos, de baixar essa tensão, esse confronto religioso, político. Como é que o senhor vê agora o segundo passo, o segundo round? O segundo passo, me parece, que seria atribuir, de fato, à ONU, não é, aquilo que supostamente é a sua atribuição, né? Isto é, dar-lhe poderes, além do Conselho de Segurança, para incentivar o diálogo entre religiões, entre governos e, sobretudo, nessa perspectiva de movimentos de democratização nesses países tradicionalmente ditatoriais de religião sunita, dar a possibilidade deles conhecerem
as outras culturas e debaterem com elas. E a questão nuclear, me parece, continua sendo a questão de Israel, né? Enquanto não chegarmos a um consenso em termos internacionais, né, sobre o direito que tem Israel de estar ali e trabalhar com o seu povo, com os demais, efetivamente toda essa questão, o cacho de ódio, que eu diria, vai continuar aumentando, né? Então é preciso chegar a um consenso sobre esse ponto. E aí, efetivamente, a direita norte-americana não ajuda muito, né? E esses movimentos mais radicais também não ajudam, né? Então nós temos esse impasse sempre sendo retomado. Professor Romano, mas aí nós temos também uma questão, além da direita americana, temos a direita israelense, ou melhor, os partidos ultra-ortodoxos israelenses, que estão impregnados de um desespero, de uma exaltação religiosa, que não é sangrenta, que ainda não se manifestou de forma sangrenta, mas é um entrave ao processo de paz. Quer dizer, e aí voltamos àquele tópico que eu propus, quer dizer, o espírito de Toledo, é preciso desarmar o fanatismo religioso, inclusive em Israel, para que todos possam se sentar e tentar construir um consenso. Boiunga, como é que você vê? Sim, eu acho que você tocou na questão da intolerância, né, Diniz? Israel tem os seus ayatolás, não é? Tem. Quer dizer, na verdade, eu acho que enquanto persistir essa intolerância, a coisa fica difícil. Professor, o senhor ia dizer alguma coisa e eu interrompi. Não, eu só ia lembrar, não preciso lembrar você, que conhece melhor do que eu, essa questão, mas na verdade já surgiu sangue, e sangue de uma autoridade máxima de Israel que foi morta em atentado por gente nessa linha, né? Exatamente. Então essa é uma questão muito séria. Foi o ex-premier Isaac Rabin, que foi assassinado. Eu considero uma grande tragédia, figura, uma tragédia. Prêmio Nobel, que foi assassinado e o assassino teria sido incentivado por fanáticos religiosos. Mas e esse problema aqui tem um dado apenas pitoresco que eu queria tentar trazer aqui para vocês, que é um noticiário que está no G1 hoje, que é um jornal ultra-ortodoxo judaico em Nova York, chamado Die Zeitung, escrito em Yiddish, em que ele pediu desculpas hoje, porque eles tinham apagado daquela foto histórica a imagem da Hillary Clinton. E por quê? Não porque eles sejam contra a Hillary Clinton, mas é porque o jornal não publica imagens de mulheres. Por isso eles apagaram. Uma coisa medieval, pré-medieval, não é? Então eles hoje pediram publicamente desculpas por esse fato, mas isso eu trago aqui para mostrar de como essa intoxicação religiosa está prejudicando o racionalismo na era do racionalismo, na era da ciência, na era em que nós temos que usar o melhor das nossas cabeças, elas estão sendo embotadas, não é? Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, eu gostaria de lembrar, já que o Boiunga lembrou o Lefort foi meu orientador em Paris. E uma vez nós estávamos conversando, quando ele estava preparando um livro sobre Solzhenitsyn. E ele me dizia, e esse ele passou para o livro, né, que a partir do Solzhenitsyn, que os bandidos do Shakespeare seriam piores se eles tivessem ideologia. Então, veja, quando você tem o fanatismo religioso que se traveste e que se radicaliza em ideologia, todos os banditismos são permitidos, né? E aí não é essa ou aquela religião, é toda a religião, é todo aquele indivíduo que se transforma em dono da verdade. Diderot tem uma frase que eu prezo muito: é preciso não transformar Deus num punhal a ser colocado na costa do outro, né? Deus não é punhal, né? E isso já nos dá um caminho, né?
Inclusive com toda aí, isso nos remete ao programa que nós fizemos na semana passada, da necessidade do Brasil se assumir como uma república laica e secular, não é? Porque começa confundindo a fé com o poder político e não se sabe onde acaba. Porque há formas só a complementar o que o professor disse, há formas também laicas de fanatismo e de servidão da liberdade de pensamento. Eu me lembro que os russos têm um humor muito grande, quando na época da União Soviética, da finada União Soviética, que tinha dois jornais, o Pravda, que é a verdade, e o Svetsia, que é a notícia. Os russos, muito engraçados, diziam que o Svetsia não tinha Pravda e o Pravda não tinha Svetsia. Então, isso também é uma forma de sonegação do papel crítico da imprensa, num Estado que, em princípio, era laico, na verdade, criou-se uma espécie de invólucro religioso na verdade oficial. Sim. Agora, tem alguns dados também que nós não podemos ignorar, e nós estamos pretendendo fazer uma análise mais global, que tem faltado à imprensa diária, sobretudo, é que há um forte movimento no mundo inteiro direitista, não é? Xenófobo, nacionalista, não é? Que isso gera um processo que não se sabe até onde pode dar, né? Quer dizer, os países como na Escandinávia, que eram tradicionalmente social-democratas, de repente estão entregues a partidos conservadores. A França, temos aí a ameaça da filha do Le Pen ser candidata e talvez ser eleita, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu não sou tão pessimista, porque eu vejo que a Primavera Árabe é um fenômeno libertário extraordinário. Pós-ideológico? Absolutamente. Quer dizer, eu acho que o grande desmentido, tanto a intolerância do segundo Bush quanto a do Bin Laden, veio das ruas de Tunis, do Cairo e agora, sofridamente, em Damasco, que estão sendo reprimidos de uma forma braba, é que, na verdade, isso representa a grande desvinculação dessa ideia que estava na base da Guerra Santa, de que o Islã é igual a terrorismo. É mentira. O que os jovens na rua pedem é um republicanismo, na verdade, uma imprensa livre, governantes eleitos, pluripartidarismo, etc, etc. E eu acho que isso é um voto de confiança, eu me agarro nisso. É verdade que existe na Europa essa coisa de se fechar em si próprio. Eu estive recentemente na França. É assustador o fato de que a filha de Le Pen vai estar no segundo ano. E que os países estão se fechando. E que, para terminar, o presidente Sarkozy propôs o fim do acordo de Schengen, que permite a livre circulação para se defender. Inclusive, hoje, você viu as imagens do pessoal fugindo da Líbia. Lampedusa. Dramática, em Lampedusa e tal. Enfim, ao mesmo tempo, há coisas boas que podem... Professor Romano, e o senhor vê, como filósofo político também, o senhor vê uma possibilidade desse movimento, essa primavera verde no mundo árabe, ela realmente ganhar consistência? Eu acho que sim, eu acho que ela tende, com muito sangue, com muito sofrimento, a alargar esse campo da democracia, inclusive revertendo sobre a Europa, como diz o Bojunga muito bem, né, fazendo com que um novo desafio democrático surja no horizonte. Eu me preocupo muito com o aspecto acadêmico e a ressurreição de autores como Carl Schmitt, sobretudo cultuados por pessoas da antiga esquerda, isso é, um antissemita, um favorável ao nazismo e tudo mais, que hoje está sendo lido como se fosse um grande libertário. Na verdade, é porque se trata de um etnocentrismo europeu e um desprezo pelas outras regiões do mundo. Então, esse ponto me parece muito sério. Então, nesse caso, eu concordo com Bojunga, uma esperança surge no Médio Oriente, do lugar onde nós não esperávamos, o que é fantástico. Veio das ruas, né? Vamos ao intervalo e voltamos já.